Aquela que sorri quando lê, que adormece com as luzes acesas? Aquela que nunca me pedia nada e mesmo assim me dava tudo. Essa resposta me doeu porque a Lara de agora era diferente. Não por ele, não só, mas também por mim, por tudo que eu havia suportado sem dizer. Essa versão já não existe, murmurei. Talvez não, mas isso não significa que eu não possa te encontrar de novo. Não soube o que responder. As palavras corretas se escondiam atrás de emoções que eu ainda não sabia nomear. No final da noite, ele se levantou da mesa, levou o prato para a pia e parou um segundo na porta da sala de jantar. Obrigado pelo jantar. Assenti sem olhá-lo, não porque estivesse brava, mas porque sentia que se o fizesse, eu poderia desmoronar. Quando ele se foi, voltei para o quarto, abri o armário, peguei a carta e a li novamente. Dobrei-a. Coloquei-a em um envelope e escrevi o nome dele. Não a deixei sobre a mesa. Não a coloquei sob o travesseiro dele. Guardei-a outra vez. Ainda não era o momento. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma sensação de nó no estômago. Não era ansiedade nem tristeza. Era algo mais denso, como um pressentimento. Javier já havia saído. As chaves dele não estavam na mesa e o café frio na cafeteira indicava que ele havia saído cedo. Fiquei sentada na cama, envolta na manta, olhando a cortina se mover com o vento. Eu não podia mais. Havia algo nesta casa que estava me consumindo. Os silêncios, os espaços não preenchidos, as promessas não ditas. Não era ódio o que eu sentia. Era esgotamento. Então arrumei uma mala pequena, o suficiente para um par de dias. Liguei para Kásia. Posso ficar com você por um tempo? Ao chegar ao apartamento dela, ela me recebeu com um sorriso suave. Estava com o cabelo preso em um coque alto e usava um roupão colorido demais para o estilo habitual dela. O apartamento cheirava a canela e música tranquila. Sentei-me no sofá dela e ela me estendeu uma manta e uma xícara de chá sem fazer perguntas. Apenas me fez companhia. Eu não chorei. Limitei-me a observar o teto como se esperasse que alguma resposta caísse de cima. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, decidi sair para caminhar sozinha, sem rumo, sem telefone, apenas caminhar. Parei em frente a uma livraria de segunda mão. Entrei e me perdi entre estantes empoeiradas e livros sublinhados por desconhecidos. Comprei um exemplar gasto, não pelo título, mas pela sensação que me deixou folheá-lo, como se me falasse diretamente. Quando voltei para o apartamento, Kásia estava me esperando com um olhar curioso. Seu marido veio? Ela disse sem rodeios. Não perguntou muito, só me pediu para te dizer que ele está bem e que foi ver alguém. Alguém? A terapeuta, a mesma de vocês? Senti-me confusa. Javier, por vontade própria. Ele havia ido à terapia sozinho, sem mim, sem pressão. Não soube como reagir. Parte de mim queria pegar o telefone e ligar. Outra parte, mais profunda, mais ferida, só queria silêncio. Naquela noite sentei-me para escrever. Não uma carta, não uma mensagem. Apenas pensamentos. Uma lista sem ordem. Dói-me que você me ame em silêncio. Custa-me confiar no que você não diz. Não sei se você me ama como eu sou ou como eu fui. Eu te quero, mas não assim. Escrevi até preencher 3 páginas. Depois as rasguei e as joguei no cesto. Kásia apareceu na porta. Você vai ficar mais tempo? Um pouco mais. Você sabe o que está fazendo? Não. Mas pela primeira vez estou pensando em mim. No dia seguinte, saí cedo e caminhei até uma cafeteria que eu e Javier frequentávamos quando recém-casados. Sentei-me sozinha, pedi o café favorito dele e o tomei lentamente. Observei casais ao redor. Alguns riam, outros discutiam em voz baixa. Eu apenas existia. Em algum momento, peguei o celular e abri o chat com Javier. Uma mensagem nova. Eu fui. Não foi fácil, mas eu falei. Eu sinto sua falta, Lara. Não respondi ainda não, mas li a mensagem mais de uma vez. Voltei para o apartamento com Kásia no final do dia. Tranquei-me no quarto de hóspedes e abri a mala. Dentro encontrei o cachecol azul marinho, aquele que Javier havia segurado naquela noite. Peguei-o nas mãos, apertei-o contra o peito e pela primeira vez em semanas me permiti chorar. Voltei para casa em uma terça-feira à tarde, sem avisar. Não porque quisesse surpreendê-lo, mas porque temia que, se anunciasse, ele tentasse preparar algo que me fizesse sentir desconfortável. Eu não queria uma recepção, só queria entrar, respirar e ver se algo havia mudado. A porta estava fechada, mas não trancada. Entrei em silêncio. A casa cheirava diferente. Menos a confinamento, mais a eucalipto e madeira limpa. Havia velas apagadas na prateleira e a mesa de jantar estava posta, o que era raro. Não havia ninguém. Apenas um post-it colado na geladeira. Volto às 7. Se você chegar antes, espero que se sinta em casa. Li 2 vezes. Sentei-me no sofá com a mala aos meus pés.
como se fosse uma visita. Não subi para o quarto ainda. Às 7 em ponto, escutei a chave girar. Javier entrou com uma sacola de papel na mão. Usava uma camisa simples e jeans, o cabelo mais comprido, um pouco desgrenhado. Tinha sombra de barba, como se tivesse esquecido de se barbear. Sua expressão era tranquila, mas cautelosa. Oi, ele disse sem se aproximar muito. Oi, silêncio. O tipo de silêncio que já não era desconfortável, mas tenso, pelo que ainda não se sabia se deveria ser dito. Você está com fome? Ele perguntou, levantando a sacola. Um pouco. Eu trouxe comida chinesa. Eu não cozinhei. Não queria parecer pretensioso. Um meio sorriso escapou de mim sem querer. Sentamo-nos para jantar no sofá. 2 caixas, 2 pares de hash sem música nem televisão. Como você está? Ele perguntou. Estranha. Estranha mal ou estranha bem? Só estranha. Ele assentiu. Bebeu um gole de água e depois me olhou de esguelha. Obrigado por voltar. Não respondi. Não sabia se aquele obrigado era por voltar fisicamente, emocionalmente, ou por não tê-lo deixado totalmente. Terminamos de comer. Levei os pratos para a cozinha. Quando voltei, ele continuava ali sentado, brincando com a tampa do seu copo. Você quer ver um filme? Ele perguntou de repente. Depende de qual? Um que não tenha finais felizes. Ele disse meio de brincadeira. Perfeito. Estou saturada de contos de fadas. Ele escolheu um filme francês que eu não conhecia. Era lento, silencioso, com personagens que pareciam tão quebrados quanto nós. Não falamos durante a projeção, apenas compartilhamos o mesmo espaço sem tensão. Em um momento senti seu olhar não invasivo, observador. Quando nossos olhos se cruzaram, ele não baixou a vista, nem eu. Posso dormir aqui esta noite? Ele perguntou com a voz baixa. No sofá? Não, no quarto. Você não precisa dizer nada. Só quero estar lá. Assenti. Subimos juntos em silêncio. Troquei de roupa no banheiro. Quando saí, ele já estava no lado direito da cama com uma camiseta velha e calças de algodão. Não tentou me abraçar. Apenas se acomodou, deixando espaço. Apaguei a luz. Obrigado, ele murmurou. De nada. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhos. Na terça-feira seguinte, enquanto tomava café no escritório, recebi um e-mail que não esperava. Uma oferta de trabalho. Não era uma daquelas promessas vagas. Era algo concreto. Um cargo como coordenadora de conteúdo em uma editora de Florianópolis. Não era um sonho de toda a vida, mas era uma saída, uma nova direção. Fechei o laptop e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Não era apenas o trabalho, era o que ele representava. Distância, um reinício, um lugar onde ninguém me conhecesse como a esposa que não conseguia entender o marido. Naquela noite, jantamos juntos de novo. Javier cozinhou desta vez algo simples. Arroz com legumes e frango ao limão. Comemos na varanda com uma manta sobre as pernas. O ar estava fresco e, pela primeira vez, não senti que o silêncio entre nós fosse uma batalha. Me ofereceram um trabalho em Florianópolis. Soltei sem rodeios. Ele não reagiu de imediato. Assentiu uma vez, bebeu água e depois me olhou. Você gostou? Eu não sei ainda, mas me daria ar, espaço, algo meu. Ele não discutiu, não se pôs a defender nossa vida juntos, nem me pediu para ficar. Se te fizer bem, faça. Ele disse simplesmente, eu não quero que você se sinta presa aqui. E você? Eu estou aprendendo a soltar, a não pressionar, a não querer controlar o que eu não entendo. Sua resposta me doeu, mas também me deu paz. Não porque ele me quisesse longe, mas porque parecia ter entendido finalmente que amar também é deixar ir. Renata propôs algo, ele disse, mudando de assunto. Uma sessão diferente caminhando em um parque. Ela diz que às vezes é mais fácil falar quando o corpo também se move. Você quer ir comigo? Sim, assenti. No dia seguinte, caminhamos juntos por uma trilha de terra rodeada de árvores. Renata caminhava alguns passos atrás, dando-nos espaço. Não levávamos papéis nem telefones, apenas o ritmo dos pés e as palavras que apareciam como folhas secas no caminho. Eu sempre pensei que te machucaria se me aproximasse, disse Javier sem me olhar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Que se eu errasse com você, você não aguentaria. E se eu também tivesse medo de não ser suficiente? Ele parou. Eu também, eu disse. Por que você nunca me disse? Por que você se fechava e eu aprendi a não bater na porta? Um pássaro cruzou voando perto de nós. Javier o seguiu com o olhar. Eu não sei como recomeçar com você, mas eu quero aprender. Então vamos caminhar. Eu disse devagar, mas sem parar. Voltamos ao movimento. Não houve finais, nem grandes frases, apenas passos compartilhados na mesma direção. Naquela tarde, ao chegar em casa, encontrei um envelope no meu travesseiro. Era a carta que ele havia escrito para mim durante a primeira sessão, a que ele nunca havia me mostrado. Eu a abri. Eu não sei quando te amei pela primeira vez.
Só sei que quando me dei conta já era tarde demais para explicar sem arruinar tudo. Eu te vejo dormir e me pergunto como você consegue continuar aqui. Custa-me te tocar porque sinto que não mereço sua proximidade, mas eu quero ser corajoso por você, por mim, pelo que ainda não dissemos. Não chorei. Apenas me deitei com a carta contra o peito, sentindo o peso exato de cada palavra. No domingo de manhã, recebi a mensagem que eu havia temido e esperado ao mesmo tempo. Era da minha mãe. Sua irmã chega hoje. Aterrissa às 4. Virá direto para a casa. A casa, nossa casa, onde Javier e eu havíamos compartilhado tantas palavras não ditas. Fiquei imóvel no sofá, não porque temesse vê-la, mas porque não sabia que versão de mim mesma seria quando a tivesse na minha frente. A Lara que ainda suspeitava, ou a que queria fechar aquele capítulo. Você vai vê-la? Perguntou Javier, espiando do corredor. Ele usava uma camiseta azul e o cabelo ligeiramente úmido. Suas olheiras pareciam mais suaves naqueles dias. Sim, eu preciso. Ele assentiu como se também soubesse. Não se ofereceu para me acompanhar e eu agradeci o silêncio. Entrei no carro, coloquei música baixa e dirigi com o coração batendo como se corresse para um lugar sem mapa. Minha irmã estava no jardim quando cheguei, sentada na velha cadeira de ferro forjado, onde costumávamos brincar quando éramos crianças. Usava o cabelo mais curto, os olhos cobertos com óculos escuros e aquela expressão serena que sempre a fazia parecer intocável. Oi, eu disse parando na frente dela. Oi, Lara. Nos olhamos em silêncio. O vento movia as folhas das árvores, como se alguém estivesse passando a página de um livro. Pensei que você ia me evitar, ela disse, tirando os óculos. Eu pensei, eu respondi, mas vim para brigar. Ela assentiu com um leve sorriso. Eu também não estou com vontade disso. Sentamo-nos uma na frente da outra. Durante minutos, só escutamos os pássaros. Finalmente falei. Você e Javier? Deixei a frase no ar. Ela não se incomodou. Nós tivemos algo. Não, na verdade não. Fiz uma careta. O que isso significa? Significa que ele me idealizou. Eu notava, mas nunca dei entrada. Não porque ele não me parecesse encantador, mas porque eu sabia que você ouvia diferente. Meus olhos se arregalaram um pouco. Eu desde sempre. Só que você demorou para se dar conta. Engoli em seco. Uma parte de mim queria acreditar que ela dizia isso para me tranquilizar, mas outra parte sabia que ela estava dizendo a verdade. E por que você nunca disse? Porque eu pensei que não importava. Até que soube que vocês se casaram e algo me disse que eu deveria ter falado antes. Ficamos em silêncio novamente. Ele está mudando, eu disse. Está indo à terapia. Está tentando. E você? Ela perguntou com suavidade. Eu também, mas continuo sem saber se isso basta. Ela pegou minha mão como quando éramos crianças e compartilhávamos a mesma cama. Às vezes, o amor não é uma certeza. É uma decisão que se renova a cada dia. As palavras dela ficaram comigo durante todo o caminho de volta. Dirigi devagar, sem música. A cidade parecia outra. Ao chegar, encontrei Javier no quintal, regando as plantas. Usava uma camiseta velha e calças confortáveis. Parecia fora do lugar, mas pela primeira vez confortável dentro de si. Como foi? Ele perguntou sem se virar. Bem, eu respondi parando ao lado dele. Vocês conversaram? Sim. E não foi o que eu pensava. Nunca foi. Javier fechou a torneira, olhou para mim. Então, o que você pensa agora? Olhei nos olhos dele, escuros, mas menos densos. Havia luz ali, mesmo que fosse tênue, que o passado não era o problema. Você também não. Eu também não. Então, o que era o medo? O silêncio. Tudo o que deixamos sem nomear. Ele se aproximou um pouco, o suficiente para que as mãos dele ficassem perto das minhas, mas sem me tocar. E se começarmos a nomear? Não respondi, mas desta vez não me afastei. Haviam passado 3 dias desde que falei com minha irmã. Javier e eu estávamos encontrando um ritmo estranho, como se fôssemos 2 pessoas que acabaram de se conhecer, mas que compartilhavam lembranças alheias. Não havia beijos, não havia abraços, mas havia algo novo, presença. Naquela noite jantamos em silêncio, como de costume, mas ao terminar ele não se levantou imediatamente. Ficou sentado, olhando para a borda do seu copo. Você se incomodaria se conversarmos um pouco? Ele perguntou. Claro que não. Subimos para o quarto, mas não nos deitamos. Sentamo-nos um de frente para o outro no chão, com as costas apoiadas na parede. O que eu vou te dizer não é de conhecimento de ninguém. Ele começou. Nem meus pais, nem meus amigos, nem sequer eu por muito tempo. Esperei, não o pressionei, apenas o olhei. Quando eu era criança, eu tinha um primo mais velho. Morávamos na mesma casa por um tempo. Javier baixou o olhar. Eu não vou te dar detalhes. Não porque eu não confie em você,
mas porque não quero colocar isso nas suas imagens. Senti um nó no peito. Eu não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que algo estava errado, mas eu não falava. Diziam-me que eu era maduro, que não fazia escândalos, me premiavam por calar. Ele fechou os olhos por um momento. Eu cresci com a ideia de que se eu tocasse alguém, eu poderia machucá-lo, que era melhor observar, cuidar, servir, mas nunca invadir, nunca cruzar a linha, nunca sentir demais. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu não me movi. Não o interrompi. Depois, já adulto, eu entendi o que havia acontecido. Fui à terapia por um tempo. Enfrentei, mas não totalmente. Eu disse a mim mesmo que estava bem, que isso era passado. Mas quando me casei com você, tudo voltou. Ele finalmente me olhou. Não era que eu não te desejasse. Era que eu te desejava tanto, que eu tinha medo de destruir isso. Minha garganta se fechou. As lágrimas estavam ali, mas não caíram. Javier respirou fundo. Eu não te pedi paciência. Eu apenas me escondi e te afastei. E eu acreditei que a culpa era minha. Eu disse apenas em um sussurro. Ele assentiu. E isso é o que mais me dói. Aproximei-me um pouco, não muito, apenas o suficiente para que ele soubesse que eu estava ali. Eu não quero que você me explique mais nada, eu disse. Só quero que você não carregue isso sozinho. Seus olhos, escuros como sempre, brilhavam agora com uma umidade contida. Uma lágrima caiu sem drama, sem som. Pela primeira vez eu o vi chorar e não fiz nada. Não o abracei, não o consolei. Apenas estive ali, porque às vezes estar é suficiente. Naquela noite, ele dormiu com a cabeça sobre minhas pernas. Eu lia em silêncio, acariciando o cabelo dele sem pensar. Ao amanhecer, ele acordou antes de mim e deixou algo sobre minha mesa de cabeceira, uma folha dobrada escrita com sua caligrafia apertada. Eu a abri. Eu não sei como se chama isso que eu sinto, mas me quebra e me cura, me afasta e me chama, me dá medo e me dá vida. Se isso é amor, então eu finalmente o entendo. Eu sorri, não por felicidade, mas por alívio. Havia um nome, não perfeito, não limpo, mas um nome. Uma semana depois, estávamos empacotando caixas. Não havia discussão, nenhuma cena dramática, apenas um acordo silencioso entre nós dois. Aquela casa já não nos pertencia. Havia sido o cenário da nossa distância, das nossas repetições, de todas as tentativas falhas de nos entendermos. Encontramos um pequeno apartamento em uma zona tranquila. Nada elegante. 2 quartos, uma cozinha com azulejos antigos e uma sacada com vista para as árvores. Quando o vimos pela primeira vez, Javier apenas disse: "Aqui, nós poderíamos começar sem barulho." Aceitei sem pensar. O dia da mudança foi estranho. Nos movíamos como colegas, não como casal, mas também não como estranhos. Ele carregava as caixas pesadas. Eu etiquetava tudo. Comíamos de pé em pratos de papelão. Dormimos a primeira noite em um colchão no chão, rodeados de sacolas sem abrir. "Você lembra quando viajamos de carro e dormimos na caçamba do carro?" Eu perguntei. "Eu pensei que você ia me matar naquela noite. Você esqueceu as cobertas?" Ele riu. Eu também. Foi a primeira vez que rimos juntos sem o peso do passado sobre os ombros. Aos poucos construímos uma rotina. Cafés da manhã simples, silêncios compartilhados, leituras noturnas. Não dormíamos abraçados, mas nossos pés se tocavam sob as cobertas. Uma noite, enquanto eu lavava os pratos, Javier se aproximou com um pano de prato. "Eu ajudo." "Eu já quase terminei." "Eu não quero ajudar. Eu quero fazer isso." Ele me olhou como se essas palavras não fossem apenas sobre pratos e não eram. Ele pegou um copo, secou com cuidado, pegou outro e outro. Eu lavava, ele secava. Esse foi nosso primeiro balé. Não havia música, apenas o ritmo da água e do vidro. Naquela mesma semana, começamos a sair de casa sem aviso. Uma vez ele trouxe pão recém-assado sem dizer nada. Outra vez eu comprei uma planta para a cozinha que ele chamou de margarida. Embora não fosse uma margarida, a linguagem havia mudado. Já não eram promessas, eram gestos. Um chá quente deixado na mesinha, uma toalha dobrada antes do banho, um marcador sobre um livro indicando uma passagem sublinhada. Um dia ele se sentou ao meu lado no sofá com um caderno. Ele me mostrou. "Eu estou escrevendo as coisas que eu nunca disse. Não para você, para mim." Assenti. "Eu posso lê-las algum dia?" "Quando você estiver pronta." Não era um "eu te amo", mas era em outro idioma. Essa era a nossa nova linguagem, não perfeita, não romântica, mas honesta. Naquela noite, eu acariciei o cabelo dele enquanto ele lia e ele apoiou a cabeça no meu ombro, como se finalmente tivesse entendido que não precisava pedir permissão para ficar. Acordei com o som dos pássaros. O sol entrava pelas cortinas, como se não soubesse tudo o que havia ocorrido dentro destas paredes em tão pouco tempo. Javier não estava na cama.
Eu o escutei se mover na cozinha. O aroma do café flutuava no ar, misturado com aquele cheiro de torradas recém-feitas e manteiga morna. Sentei-me, espreguiçando-me devagar. Eu já não sentia aquele peso no peito com o qual costumava acordar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente nada precisava ser resolvido com pressa. Entrei na cozinha descalça. Ele estava de costas, preparando o café da manhã com aquele gesto concentrado que usava quando cozinhava. Usava uma camiseta branca velha e o cabelo um pouco despenteado. Parecia mais jovem ou talvez menos tenso. Eu também. Bom dia. Eu disse. Eu estava prestes a te levar o café. Eu gosto mais quando o tomo com você. Ele se virou e me estendeu a xícara sem palavras. Sentamo-nos na pequena sacada, o sol tocando apenas nossas pernas. Não falávamos muito de manhã, nunca havíamos feito isso. Mas desta vez o silêncio era confortável, como uma manta invisível que nos cobria os dois. Depois do café da manhã, limpamos juntos a cozinha. Depois, sem planejar, começamos a reorganizar a estante de livros. Ele tirava os que já havia lido. Eu fazia pilhas para doação. Em um dos livros caiu uma folha dobrada. Não era minha. Javier a pegou e a abriu confuso. Entregou-a para mim sem dizer nada. Era a carta que eu havia escrito semanas atrás, a que eu nunca lhe dei. Eu a havia escondido entre os livros da faculdade e a havia esquecido. Eu a li em silêncio. Cada palavra continuava ali, crua, doída. Eu já não era exatamente aquela mulher, mas ainda a entendia. Você quer que eu leia? Ele perguntou com respeito. Não. Eu quero que você guarde para se lembrar de onde viemos. Ele a dobrou com cuidado, colocou-a dentro de um caderno preto, o das coisas que nunca disse, e o fechou novamente. Vamos sair hoje? Perguntei, mudando de assunto. Podemos ir caminhar sem falar? Sem falar? Saímos juntos. Caminhamos pelo parque sem rumo, como havíamos feito na sessão com Renata. Mas desta vez não havia ninguém nos seguindo. Passamos por crianças brincando, casais rindo, idosos compartilhando bancos. Nós apenas caminhávamos. Às vezes nossas mãos se roçavam, às vezes não. Já em casa, preparamos algo para o jantar. Lemos um pouco no sofá. Eu me deitei com a cabeça na perna dele. Ele acariciava meu cabelo com um ritmo suave, como se não precisasse de mais linguagem do que aquela. Quando me levantei para ir dormir, eu o vi deixar algo sobre a mesa de cabeceira. Uma pequena nota. Não precisa dizer nada. Eu já sinto tudo. Eu me deitei. Ele apagou a luz. Nossos pés se tocaram sobre os lençóis, e antes de dormir, eu sorri. Não pelo que foi, nem pelo que poderia ser, mas pelo que já éramos agora. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal. Não esquece de se inscrever. Até a próxima pós-história de vida com carinho e respeito.